Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha isso, hein? Coronado, Yuri Alberto e Pedro Raul contra a Ponte. Vai fortalecer o time, hein? Falando em time, vou te dar a escalação e também a possibilidade de classificar. Ainda tá difícil. Vamos fazer uma conta aqui? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já se inscreveu no canal? 960 mil. Faltam 40 mil, menos até, pra gente bater 1 milhão de inscritos. Eu conto muito com você, eu agradeço de coração a cada um que está se inscrevendo. A gente cresceu muito nos últimos dias, tem muita gente nova chegando por aqui e tem muita gente que está desde o começo acreditando nesse projeto. Então, o meu agradecimento é genuíno para cada um de vocês, beleza? Se você ainda não se inscreveu, mobiliza aí amigos, parentes, rapaziada que gosta do meu conteúdo, só se gosta também, né? Se não gostar, não tem problema. Mas se você assiste e não se inscreveu ainda, não custa nada, é de graça, tá? Isso me ajuda muito aqui para produzir conteúdos novos, beleza? Gente, vamos falar desse jogo importante do Corinthians contra a Ponte, domingo 8 da noite na Neoquímica Arena. Para manter essa boa fase, né? Já são 4 jogos de invencibilidade, tem 3 vitórias e 1 empate contra o Palmeiras da maneira que foi. O Corinthians realmente mudou completamente da água para o vinho. Os reforços chegaram e encaixaram no time e ainda tem muito a crescer. Você vê, né? Enxerga, eu pelo menos vejo um potencial de crescimento. Bom, tem jogador que nem estreou ainda, como é o caso do Coronado. O Antônio Oliveira mudou o espírito, mudou o ambiente, mudou a motivação, um técnico com fome, como a gente fala, né? Ele chegou querendo provar, querendo construir uma carreira, construir um currículo, entendendo que o Corinthians é uma chance única na vida dele e sendo repetitivo, né? Não como o antecessor que já estava de barriga cheia, já tinha chegado no topo na seleção brasileira, já tinha sido campeão no próprio Corinthians, sentou num contrato de 2 anos e não parecia promover a evolução no time. Agora não. Agora a gente vê uma realidade completamente diferente. Eu estou gostando muito das entrevistas dele, das ideias que ele está colocando em campo, da competitividade do time, da organização que a gente está vendo. E mesmo quando você tem alguns desfalques, né, ele está encontrando soluções. É o que eu cobro dos técnicos. E a escalação vai ser a mesma que atuou diante do Cianorte, porque o Cássio foi expulso no jogo contra o Palmeiras, naquela disputa com o Rony, até se machucou, e aí com isso o Carlos Miguel, por conta da lesão, foi titular contra o Cianorte. Então será basicamente ou estritamente o mesmo time. E um ataque bem interessante, hein? Porque ó, você tem o Wesley, que está numa grande fase pelo lado esquerdo, o Pedro Henrique, que chegou muito bem pelo lado direito, e o Romero, que é o Romero, né? O Romero tá decidindo os jogos e tá jogando muito bem na referência, eu tô gostando. Mas, olha que loucura. O Antônio Oliveira vai ter o Fagner na direita, o Hugo, imagino eu, pela esquerda, Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga, no meio de campo o Ranieri, o Maicon e o Garro também jogando muita bola, e esses 3 atacantes. Mas ele vai olhar para o banco e se liga nas opções que ele vai ter. Ele vai olhar e para a centroavância e para o ataque no segundo tempo, ele vai poder escolher entre o Yuri Alberto e o Pedro Raul. Ou vai poder botar os 2. E vai poder botar o Coronado no jogo, se ele quiser. Essa é uma tendência muito forte que existe, não está confirmada ainda, mas uma tendência muito forte desses 3 jogadores estarem relacionados e estarem no banco de reservas. Pode ser que ele não utilize esses jogadores, porque eles ainda estão em processos, o Coronado de chegada e o Yuri e o Pedro Raul de recuperação, de transição física, pode ser, dependendo das circunstâncias do jogo. Sei lá, o Corinthians meteu 3-0 na Ponte no primeiro tempo, deixa quieto, deixa os caras descansando aí, trabalha mais uma semana, mais alguns dias, depois bota os caras. O Corinthians está precisando classificar, está precisando de qualidade, mas talvez o jogo não ofereça esse risco. Agora, pelo contrário, o jogo encrespou, tá 1-1 final do primeiro tempo, 0-0, Ponte tá ganhando, sei lá, segundo tempo, você olha para o banco e fala, irmão, se eu não botar vocês agora, eu talvez não tenha mais Campeonato Paulista para disputar, porque a classificação tá difícil, eu vou falar com vocês na sequência. Então, ele, dependendo do cenário do jogo, ele pode ter Igor Coronado para fazer sua estreia, Yuri Alberto e Pedro Raul. Vamos caso a caso aqui. O Coronado, ele disse que a próxima segunda-feira, essa segunda-feira, seria a ideal para ele estar pronto, mas ele acelerou tanto a preparação física, ele queria tanto jogar, que ele já tem participado das atividades e está numa boa. E tem digamos assim, uma predisposição para poder jogar pelo menos alguns minutos. Então, a gente não está imaginando, muito pelo contrário, ele titular. E o que eu estou pensando? Nem um tempo sequer, mas, sei lá, alguns 15 minutos finais aí para ele sentir a arena, né, basicamente ser apresentado ao torcedor e entrar por alguns minutinhos e a gente poder ver ele jogando o seu futebol e aí até saber em que posição o Antônio vai escalá-lo.
Igor Coronado. Possibilidade de banco e de jogar alguns minutos. O Yuri e o Pedro Raul. Eles tiveram lesões bem diferentes, né? O Pedro até numa lesão muscular, ele já está de volta. E o Yuri Alberto numa possibilidade de fratura que se transformou em fissura e que de repente foi, digamos assim, recuperada de uma forma muito rápida, mas aconteceu. O Yuri foi para campo, fez alguns testes, começou a trabalhar com bola, começou a se sentir bem, ele estava com uma proteção no local, mas ele estava de boa e começou a gradativamente voltar a se colocar à disposição. Algo que a gente nem imaginava por enquanto. Até por isso, até por precaução, ele fica no banco. Mas, como eu falei, dependendo do cenário, opa, Yuri, vem aqui no segundo tempo, aos 20, 25, vamos tentar alguma coisa aqui. Por quê? Se ele vai ser relacionado, se ele está treinando bem, é porque ele está recuperado. Então o Yuri Alberto é uma possibilidade que a gente não imaginava e que volta a estar no radar, aí, no cenário do Antônio Oliveira. E o Pedro Raul é a mesma coisa, né? Uma lesão muscular, está pronto, é um jogador mais de área, então tem aquela coisa. Dependendo do cenário do jogo. Eu não preciso de um Yuri lá para, sei lá, segurar zagueiros, até por conta da costela, vou dar uma preservada nele. Deixa o Yuri e vou botar o Pedro. O Pedro recuperou bem da lesão muscular na coxa, tá conseguindo correr, bota ele lá porque a gente vai, bola parada, escanteio, alçar bolas para lá, ele pode ser um cara importante, até para bola sobrar daqui a pouco para um Pedro Henrique, para um Romero, para um Wesley, sei lá. Então o Pedro Raul pode ser importante dependendo do cenário do jogo. Vejam que você tem possibilidades 1000 diante de um banco de reservas muito qualificado, que a partir de agora ganha o Corinthians. Quando você reforça o teu time titular, você reforça o teu banco. E eu falei, né, um ataque que chamou a atenção. Romero, Wesley e Pedro Henrique. Contra o Cianorte? Contra o Cianorte. Contra a Ponte Preta, que faz uma boa campanha no Paulista, é óbvio que eles terão mais dificuldades. É óbvio que o Carlos Miguel vai ser mais exigido. Mas são caras que estão prontos, que mostraram qualidade também contra o Cianorte, mas em outros momentos também, né? O Pedro Henrique está chegando agora, mas a gente já conseguiu perceber a qualidade que ele tem pelo lado do campo. Então não imagino que seja algo tão diferente assim contra a Ponte. Time titular bom, reservas bons também, então possibilidade de mais uma vitória. E uma vitória que se torna fundamental, porque o Palmeiras venceu o Mirassol. E eu sei, né? Não sei, acho que os torcedores do Corinthians não queriam necessariamente isso, mas ajudou. Ajudou porque o Mirassol estacionou em 14 pontos. O Corinthians tem 10. Se o Corinthians vence a Ponte, ele vai a 13. Ele fica um pontinho no Mirassol. Mas vejam só que ele nem passa e nem chega no Mirassol. Ele fica um pontinho no Mirassol. E restarão 2 jogos apenas. Só que o Mirassol é o terceiro. Então não adianta mirar no Mirassol. Perdão da redundância. Por quê? Porque o Mirassol é o terceiro. Ele tem que mirar na Inter de Limeira, hoje, que é a segunda colocada, né? Pode ser que o Mirassol seja o segundo daqui a pouco. Só que a Inter joga no domingo. Então tem que dar uma secadinha na Inter, porque a Inter tem 9 jogos apenas. Se a Inter vencer o Santo André fora de casa, e vamos combinar que é uma tendência vencer o Santo André, que é, acho que o pior time do campeonato, a Inter vai a 17, porque o Bragantino também ganhou na rodada. Então o Bragantino chegou a 18 pontos. O Bragantino, imagina, abriu 8 do Corinthians. O Corinthians, se vencer os próximos 3 jogos, ele soma 9 pontos. Só para vocês terem uma ideia. Então o Bragantino desgarrou. Ele está com 18. Aí Inter 14, Mirassol 14 e Corinthians 10. Então tem que secar a Inter de Limeira, para que a Inter estacione nos 14, o que é muito difícil. A tendência é que o Mirassol chegue, a Inter chegue em 17. E aí tem 3 jogos, né? Para o Corinthians somar 9 pontos. Tem que vencer a Ponte e depois tem outros 2 jogos que eu acho possível. Santo André e Água Santa, mesmo que o Água Santa seja fora, acho que dá para vencer, até para buscar a classificação. O Corinthians chegaria a 19, só que aí ele tem que torcer para Inter de Limeira e o Mirassol não fazerem 6 pontos nos próximos 2 jogos do Mirassol, 3 jogos da Inter. A Inter fazendo 3 aqui, aí o Corinthians tem que torcer para a Inter não fazer mais 3 pontos em 2 jogos. 3 pontos em 2 jogos. Ainda está difícil, gente. Por isso que é jogo a jogo. O Corinthians agora tem que fazer a sua parte. Dá para dizer que não depende mais de si, porque não depende. Ele pode vencer os seus 3 jogos, mas ele vai depender da tabela da Inter e do Mirassol. Então, precisa ganhar da Ponte inicialmente, até pela construção de time, né? Eu acho que assim, são 2 coisas diferentes. Você pensa na classificação, mas ao mesmo tempo você pensa que você está montando um time ali na frente. Então, até porque se não classificar, não é culpa do Antônio, não é culpa desses jogadores até, porque tem muitos que chegaram depois.
Então, assim, é culpa do Mano Menezes, dos caras que lá estavam, dos problemas da gestão anterior, de tudo que aconteceu no começo da temporada, a turbulenta que foi. E aí, beleza, se reorganiza a casa, não dá mais tempo de classificar, uma pena se isso acontecer. O que você faz? Organiza a casa, mostra a evolução no time e prepara esse time para desafios maiores ali na frente. É o que... Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians está em negociações com um meio-campista português, Tcheca, 29 anos de idade. Ele está livre no mercado depois de deixar o futebol francês. Disputou até a temporada passada pelo Rennes, da França, não houve a renovação do contrato, ele disputou 9 jogos sem gols ou assistências. Jogador que conhece o Antônio Oliveira, embora as negociações entre Corinthians e Tcheca tenham começado antes. O Antônio Oliveira chegou ao Corinthians e endossou a negociação, disse que conhece e que trata-se de um atleta super interessante. 29 anos, volante de desarme, de boa capacidade física, de muito combate, mas também de bons passes longos. Chegaria, se contratado, para o lugar do Fausto Vera, que não tem conseguido deixar boa impressão. Tcheca gosta da ideia de jogar no Brasil, já havia sido sondado sem proposta pelo Vasco nos últimos tempos. Consultei uma pessoa envolvida nas tratativas, essa pessoa disse o seguinte, abre aspas, teremos reunião na segunda-feira, as coisas estão caminhando bem e eu acho que pode dar certo, fecha aspas. Se você não conhece o Tcheca, queria contar, porque ele está desde 2016 no futebol francês, com passagens por Lille e Rennes. Passou ainda antes de se mudar para a França pelo Braga, entre outros clubes, jogador bastante importante, acho que seria um acréscimo interessante para o Corinthians. Só para completar sobre o timão, Samir Carvalho, meu amigo do Café do Setorista, afirmou que vai haver uma reunião na próxima segunda-feira com um investidor lá do sul do país, do ramo do petróleo, e o Corinthians vai propor a esse investidor que ajude na contratação de 2 grandes reforços. Fui checar essa informação com o pessoal do Corinthians, não consegui a confirmação. De qualquer forma, acho legal trazer a notícia para você. Bora te atualizar agora sobre Tcheca. Volante português, 29 anos de idade, contei para vocês com exclusividade na manhã desse sábado que ele interessa ao Corinthians. Negociação que havia começado antes mesmo da chegada do Antônio Oliveira, mas a partir do momento em que o Antônio Oliveira é contratado, a coisa dá uma esquentada, o Antônio Oliveira concordou e pediu a contratação do atleta. Queria destacar que ele se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter ao longo do dia, todo mundo repercutindo a informação que eu trouxe. O que pesa contra o Tcheca é o fato dele não jogar há bastante tempo. Está desempregado, livre no mercado desde a metade do ano passado, quando não renovou seu contrato com o Rennes da França. Seu último jogo aconteceu em 26 de julho de 2023. Foram 31 minutos num amistoso. A última partida como titular em 7 de janeiro. Partida da Copa da França, ele acabou se lesionando, esteve em campo por apenas 12 minutos. E a última partida em que ele jogou por 90 minutos faz mais de um ano, no dia 2 de janeiro. Atleta de 29 anos, boa rodagem, se contratado, certamente vai acrescentar bastante. Vai haver uma reunião na próxima segunda-feira para tentar avançar nessa tratativa. Eu prometo ficar de olho para contar para você, beleza? E olha aí, fiel torcedor corintiano, o Corinthians ainda está buscando aí contratações no mercado e como trouxe a informação aí o Jorge Nicola, o Corinthians aí está interessado e já há uma negociação com o meio-campista Tcheca, português de 29 anos, que está livre no mercado. O contrato dele não foi renovado com o Rennes, né, da França, o último clube que o atleta jogou, e o Corinthians aí tende aí uma bela oportunidade no mercado. Por quê? O jogador já foi, né, atleta do Antônio Oliveira. O Corinthians já tinha interesse antes da contratação do técnico, mas agora com o Antônio Oliveira pediu o jogador para a diretoria do Corinthians, vê com bons olhos essa contratação e o jogador aí pode chegar para ser o novo reforço corintiano, mais um gringo aí, mais um português que o Corinthians pode estar contratando. Meio campista, atua como volante, 29 anos aí, com o aval do Cifute e com o Antônio Oliveira, e do Antônio Oliveira, né, o Corinthians pode estar contratando o português Tcheca. Recentemente, o Vasco foi no mercado atrás do jogador, não teve a resposta que queria, né? E o atleta vê com bons olhos a vinda dele para o Brasil. E o Corinthians está sim negociando com o jogador. E nesta segunda-feira, segundo a informação do Samir Carvalho, vai ter uma reunião no Corinthians com os dirigentes
para novas contratações. O Corinthians aí tá armando 2 contratações de peso. Então já não basta o Igor Coronado e o Galo, o Corinthians quer ainda mais reforços para deixar a equipe ainda mais redonda, mais competitiva para todos os campeonatos nesta temporada. Checa português, fiel. Deve ser aí o novo reforço corintiano. Comenta aqui embaixo se você vê com bons olhos aí essa contratação do Timão. O Antônio Oliveira treinou o jogador, né? Conhece ele da época do Benfica e vê com bons olhos e pediu a contratação aí do jogador, tá bom, fiel? Comenta aqui embaixo se você acha aí que o Checa é um bom nome, um bom reforço corintiano. Deixa a sua opinião e vamos continuar aí falando do Corinthians. E hoje tem timão, né, fiel? Corinthians e Ponte Preta na Neoquímica Arena, às 8 horas da noite. Pode marcar aí o retorno do Yuri Alberto e o Pedro Raul. E olha, pode pintar até o Igor Coronado, como o Chico Garcia aí trouxe no vídeo. O Igor Coronado aí, que não está totalmente 100%, mas quem sabe ele pode entrar aí no segundo tempo. Yuri Alberto vai estar no banco ou como titular, e Pedro Raul também tem essa mesma tendência. Inclusive, não deve ser aí um espanto para todo mundo se o Antônio Oliveira escalar Pedro Raul e Yuri Alberto no ataque. Você concorda com os dois atacantes do Timão? Você colocaria Yuri Alberto e Pedro Raul se tivesse condições, os dois aí no ataque corintiano? Corinthians que precisa da vitória, né? Porque a classificação está muito difícil. Há quem diga que é melhor para o Corinthians aí não se classificar, para o Antônio Oliveira treinar essa equipe. Eu deixo essa pergunta para vocês, né? Se era uma boa o Corinthians aí não se classificar para treinar, né? O Antônio Oliveira ter tempo para dar mais entrosamento para esta equipe. Eu, na minha opinião, acho que se o Corinthians se classificar, não sei não, hein, se o Corinthians pode se sagrar campeão, hein, fiel? Será que é sonhar demais com título nessa equipe? Porque depois aquele empate contra o Palmeiras, né? Tudo vem aí caminhando bem no Corinthians. O Antônio Oliveira está invicto, né? E tomara que ele continue invicto ainda neste domingo. Vamos torcer muito. Já deixa o seu palpite para o jogo de hoje. E qual seria o seu ataque, fiel? Yuri Alberto e Pedro Raul? Ou você colocaria o Pedro Raul e deixaria o Yuri Alberto no banco? Como você montaria esse ataque corintiano, tendo em vista que tem Pedro Henrique, Romero, o Wesley, que jogou muita bola contra o Cianorte, né? E o Romero está na fase artilheiro aí. Acho difícil o Antônio Oliveira tirar ele, mas vamos ver aí qual que vai ser essa escalação e vamos torcer. Deixa o seu palpite aí pro jogo de hoje, né? Corinthians e Ponte Preta na Neoquímica Arena, 8 horas da noite. E ativa o sininho das notificações para você não perder nada aqui no canal. Tem o pós-jogo coletivo aí do Antônio Oliveira ao vivo aqui no canal depois do jogo. Então fica ligado. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Forte abraço e vai Corinthians!